Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Sem alcançar um cessar-fogo na primeira rodada de negociações de paz, a Rússia ataca a Ucrânia por várias frentes e aumenta o cerco à capital Kiev, mas ainda encontra forte resistência. O governo ucraniano e ONGs dos direitos humanos acusam a Rússia de fazer terrorismo. Mas Putin nega qualquer ataque contra alvos que não sejam militares. Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, sofre com fortes bombardeios. O Serviço Ucraniano de Situações de Emergência divulgou imagens de vítimas sendo retiradas dos escombros da sede do governo local, atingida durante a manhã. Kharkiv é uma cidade de 1.400.000 habitantes, próxima da fronteira e com uma grande população de língua russa. A cidade está cercada desde que o presidente russo Vladimir Putin ordenou a invasão contra a Ucrânia na semana passada. Além do bombardeio em Kharkiv, um enorme comboio militar segue em direção a Kiev. Ele se estende por 65 quilômetros. São tanques, veículos blindados, peças de artilharias e caminhões de apoio. O governo ucraniano e as ONGs de direitos humanos acusam os russos de usarem bombas de fragmentação e a vácuo, que tem o uso fortemente condenado por várias organizações. Existe um tratado internacional que proíbe essas bombas, mas nem a Rússia nem a Ucrânia assinaram. Moscou nega o uso dessas armas. Segundo o serviço secreto britânico, os russos aumentaram o uso da artilharia porque não conseguiram avançar na velocidade que imaginavam. O governo ucraniano disse hoje que perdeu 70 soldados num bombardeio em uma cidade no nordeste do país. Os russos não divulgam suas baixas, mas o Ministério da Defesa ucraniano diz que 5.700 militares russos já foram mortos. Moscou disse que, no momento, Putin não tem nenhuma intenção de conversar com Zelensky. O presidente ucraniano disse que soldados russos que baixarem suas armas receberão anistia e dinheiro. No sexto dia da invasão, a ONU calcula que mais de 660 mil pessoas fugiram da Ucrânia. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados afirmou que a situação parece a caminho de virar a maior crise de refugiados da Europa neste século. E o presidente da Ucrânia foi aplaudido de pé no Parlamento Europeu após discurso hoje de manhã. A declaração dele reforçou o pedido para o país tornar-se membro da União Europeia. Zelensky também afirmou que a guerra é uma tragédia para todos os ucranianos e que ninguém poderá intervir na liberdade do país. E ainda falando sobre o assunto, os jogadores de futebol que atuam na Ucrânia já começaram a chegar ao Brasil. Depois de muita dificuldade para deixar o país, eles desembarcaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos, aqui em São Paulo. Um deles foi o atacante Renan Oliveira, que atua pelo Colus. A chegada do atleta foi marcada por muita emoção e alívio. Ele abraçou os pais que o aguardavam no aeroporto. Renan contou que demorou 3 dias para deixar a Ucrânia e que chegou a caminhar por 8 horas até entrar na Romênia. De lá seguiu para a Alemanha, onde embarcou em um avião para o Brasil. Outros atletas que atuam nos 2 principais times da Ucrânia também desembarcaram em São Paulo acompanhados pelos familiares. Além do Renan, Fernando, Pedrinho, Michael e Dodó chegaram ao aeroporto de Guarulhos. Outros 3 jogadores desembarcaram no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio. E em apenas uma semana, por conta deste conflito no leste europeu, o preço de fertilizantes no Brasil subiu mais de 5%. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil disse que os grãos também preocupam. Em uma semana de guerra, os preços dos fertilizantes pagos pelo agronegócio brasileiro aumentaram em até 5,8%.
Em dólar, o valor pago pelos produtos derivados de ureia chegou a $642 a tonelada no porto de Paranaguá, no Paraná. Segundo a Confederação da Agricultura, antes de estourarem os conflitos, o valor pago era de $607. Por enquanto, não é relatado qualquer problema no fornecimento de fertilizantes. Nesse mercado, a Rússia é o maior exportador mundial, com participação de 13,3%. Já o Brasil é o maior importador mundial. Outra preocupação do agronegócio é com o mercado de trigo e milho, duas das culturas em que a Rússia, a Ucrânia e demais países do leste europeu têm grande participação na produção e comércio global. Os conflitos estão bem próximos de regiões produtoras de milho e trigo. Os produtores ucranianos deveriam começar a semear o milho em abril. Mas se os conflitos se intensificarem, o plantio, a produção e as exportações podem ser prejudicados. A Confederação de Agricultura acredita que não vai haver impacto imediato para o mercado brasileiro dessas culturas. Isso porque a demanda deve ser suprida pela produção nacional ou de países do Mercosul, como é o caso da Argentina. Mas se houver redução da oferta, os preços das commodities tendem a aumentar. Que situação triste, hein? E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia.